Fala aí pessoal, Cristiano Macedo aqui com vocês. No vídeo de hoje vou te mostrar o Trello aplicado à gestão de pedidos de uma forma simplificada, só para expandir a sua visão do Trello, como ele pode ser utilizado. E também respondendo aqui a mensagem recebida no Instagram Cristiano Sem Limites, da Bruna Silveira, bordados à mão. Siga também a Bruna Silveira, que acompanha aqui o canal Cristiano Macedo no YouTube. Ela mandou: trabalho com encomendas e normalmente recebo 50% no fechamento do pedido e os outros 50% na entrega. Você tem algum template que funcione bem para esse tipo de venda em duas parcelas, sem que eu precise lançar cada parcela manualmente? Gostaria também de conseguir acompanhar o valor vendido, o valor já recebido e o saldo ainda pendente. Então vamos mostrar aqui uma ideia de gestão de pedidos que vai atender aqui ao solicitado pela Bruna. Até respondi para ela por áudio, dando esta mesma ideia aqui, e falei que ia gravar este vídeo no YouTube, que ia atender tanto a dúvida dela quanto a sua. Lembrando que curso Trello Ninja, o meu curso, link na descrição. Então aqui já tem um quadro do Trello que eu já montei. Aqui esse vídeo não é para mostrar passo a passo das criações de quadro. Tem vídeo aqui do início ao fim para você criar a sua conta e o seu primeiro quadro no Trello. Não esse daqui é o intuito deste vídeo. O que eu fiz aqui? Eu criei um quadro gestão de pedidos, coloquei aqui uma lista de dados. É importante quando você mexe com automações, principalmente quando mexe com automações, né? Mas de uma maneira geral, eu gosto sempre de ter uma lista para dados que eu consiga ter à mão rapidamente. Quando você automatiza e implementa algumas automações dentro do Trello, isso se torna ainda mais importante e imprescindível. Vou te mostrar por quê. Então aqui na lista dados eu criei um card chamado modelo de checklist, onde eu coloquei aqui pagamentos, entrada 50%, pedido finalizado, pago 100%. E aqui eu já coloquei dois cards de exemplo, utilizando o Power Up SumUp. Então aqui temos aqui este Power Up SumUp. Ele habilita você conseguir colocar aqui valores nos cartões do Trello. Note que aqui no primeiro card da lista, quando você usa esse Power Up, a primeira indicação é o valor daquele card. O segundo aqui é a somatória de todos os cartões ali. Vou criar mais um cartão aqui, ó, pedido 3. E vou colocar aqui o valor de R$10, por exemplo. R$10, ok. Note que aqui o valor total, que está 205, ele já vai pular para 215. Olha lá, pulou para 215. E o que eu fiz aqui nesse quadro gestão de pedidos? Dá para atender parcialmente lá a dúvida da Bruna, que é o quê? Aquele controle do que está 50% pago e o que tem ainda que cobrar o restante que falta dos pedidos da forma que ela trabalha. Então, o funcionamento daqui do quadro. Quando eu movo o pedido 1, qual foi a lógica? Iniciou o pedido, alguém fez uma solicitação, iniciou o pedido concluiu. Qual é a conclusão do pedido? Aí depende do seu dia a dia. Pode ser está pronto para entrega ou o cliente recebeu o pedido, mas eu coloquei aqui uma lista como concluído o pedido, e aí cada um vai fazer a gestão que acha melhor. Quando eu mover este cartão para cá, ele automaticamente vai colocar esse checklist dentro deste cartão. Eu só preciso mover. Na hora que eu vou mover esse cartão, note que vai aparecer ali a indicação agora de um checklist com 2 itens. Tem até essa função nova no Trello agora, que quando eu clico ali na indicação do checklist, ele até mostra do que se trata aquele checklist. Veja que ele adicionou exatamente aquele modelo de checklist que está naquele cartão. E por que isso é importante? Entenda que se eu mudar a lógica deste checklist agora, eu quero que a partir de agora que não seja 50-50, eu quero que seja uma entrada de 30% ou 80%, mudar aqui a quantidade. Na hora que eu mudar aqui, ó, vamos mudar aqui para 70% de entrada, por exemplo, 70%. Mudei para 70%. Agora eu vou mover o pedido 2 para cá também, para essa lista de concluído pedido. Movi aqui o cartão pedido 2, ele já colocou o checklist. Agora note que o checklist colocado já é aquele do modelo que eu coloquei 70%, que eu alterei.
O anterior não, ele mantém, ele não muda. Este modelo de checklist, essa automação, ela insere nos cartões novos a partir dali, certo? E qual outra automação que foi feita aqui? Lembrando que você entra dentro do cartão, tem aqui o checklist, tem aqui cada movimento que foi feito, consegue colocar anexo, comentário, data, enfim. Tem todas as funcionalidades que, se você já acompanha o canal já há algum tempo, já está cansado de saber as funcionalidades do Trello. Se não, playlist completa do Trello aqui, gratuita para você. Se você tiver mais interesse ainda, curso Trello Ninja, o meu curso do zero ao avançado para você arrasar aí no Trello, tanto no seu trabalho quanto nos seus negócios, na vida pessoal, enfim. Vamos lá, agora vamos fazer a outra automação, que é o quê? Eu vou vir aqui e vou dar um cheque que já foi pago 50% ou foi paga a primeira parcela, não muda nada. Eu continuo ali com o controle, eu sei que o pedido está concluído e a primeira parcela foi paga. Agora vem a automação. É uma forma de controle desse checklist, porque pelo checklist você vê quantas parcelas faltam daquele pedido ali. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui pedido finalizado, pago 100%. Veja o que vai acontecer. Moveu automaticamente o cartão para recebido 100%, já colocou a data de hoje, 27 de junho, e concluiu o cartão. A automação é essa. Vou fazer a mesma coisa nesse outro cartão aqui, sem precisar abrir o card nessa nova funcionalidade. Vou colocar aqui, ó. Já moveu também o cartão. Já colocou a data de hoje e colocou como concluído. Como que faz isso daqui? Você vem neste rainho, que tem aqui do canto superior direito. Bem aqui, ó. Neste rainho, canto superior direito. Você clica nele e vem em regras. A primeira automação que eu fiz aqui mostrando para vocês foi... Vou até abrir aqui para editar, que eu já deixei pronto e testei antes, obviamente. A primeira automação foi quando um cartão é adicionado à lista concluído pedido. O que ele vai fazer? Ele vai adicionar o checklist pagamentos. Por isso que é importante lá no modelo você mudar o nome do checklist para o nome que você quer, aquela lista de verificação. E qual que é a outra automação que eu fiz aqui? Foi a segunda que eu mostrei para vocês. Então, quando um checklist pagamentos é completado, o que ele vai fazer? Ele vai mover o cartão para a lista recebido 100%, vai colocar a data do dia, daquele momento, e vai marcar o cartão como concluído. São essas três automações feitas neste quadro de forma simples, que atende ali a dúvida da Bruna no Instagram, o que ela mandou no Instagram. Então você pode comentar aqui nesse vídeo, ou também lá no Instagram. Você está convidado, então você está convidado também a acessar aqui o Instagram Cristiano Sem Limites. Pode me mandar mensagem por lá ou aqui no YouTube. Acompanhe a playlist que tem aqui no YouTube de Trello. Várias dicas aqui para você já sair aí do zero e já começar a se destacar na sua área de atuação. Se você quiser ainda mais recursos, ainda mais avançados, curso Trello Ninja, o meu treinamento, link na descrição. Mas também, abrindo aqui um parênteses, também prestamos consultorias de implementação de Trello, tanto para empresas quanto para profissionais liberais. Entre em contato e podemos fazer uma análise gratuita da aplicação do Trello aí no seu negócio e na sua área de atuação. Lembre-se, se inscreva no canal, curta, comenta e compartilha. Até o próximo vídeo.